Muitos o veem como um homem santo e até mesmo como um Deus na terra. O Papa Francisco se tornou um dos papas mais populares de todos os tempos, se intitulando Homem de Deus, ao mesmo tempo em que quebra regras impostas pela Bíblia, inclusive blasfemando contra ela e contra Jesus Cristo várias vezes em seus discursos. Mas quem é o Papa Francisco na realidade? Muitas profecias falam do surgimento de um grande falso profeta que será visto como um homem santo e enganará a muitos. E existem muitos fatos que apontam que o Papa Francisco pode ser o tal falso profeta dos últimos tempos, que se unirá ao Anticristo para juntos erguerem a nova ordem mundial. Outros fatos ainda mostram que esse Papa, assim como muitos outros, estaria envolvido com as satânicas sociedades secretas que juntas formam os Illuminati. Jorge Mário Bergoglio, conhecido mundialmente como Papa Francisco, nasceu em Buenos Aires em 1976, filho de italianos e sendo o mais velho entre 5 irmãos. Bergoglio cresceu e em 1958 começou a sua trajetória religiosa, entrando para a companhia dos jesuítas, até que em 73 foi nomeado superior provincial dos jesuítas. Longos anos se passaram e em 2013 Jorge Bergoglio se torna o famoso Papa Francisco. Muitos não sabem, mas apesar do nome, os jesuítas são totalmente contrários a Jesus Cristo e na verdade são uma sociedade secreta que usa esse nome para passarem desapercebidos, fingindo serem modestos cristãos, passando uma boa imagem enquanto seguem com seus planos satânicos sem levantar suspeitas. Os jesuítas são uma das sociedades secretas mais poderosas do mundo e foram responsáveis pela criação dos famosos Illuminati, com o objetivo principal de erguer o novo sistema global chamado de a Nova Ordem Mundial. Esses homens são comandados pelo Papa Negro, que age por trás dos holofotes, e pelo Papa Branco, hoje o Papa Francisco, e são verdadeiros soldados que são treinados por anos para agir em silêncio, se infiltrando em locais de poder com o objetivo de executar o seu grande plano, a criação de uma nova ordem mundial que será regida pelo Anticristo. Para isso, eles vão fazer o que for preciso, incluindo torturar e assassinar inocentes ou até mesmo membros da sua própria organização, se esses ficarem no caminho dos seus planos. Ao entrarem para a sociedade, todo jesuíta, incluindo o Papa Francisco, é obrigado a fazer um juramento que diz muito sobre a natureza cruel e satânica dessa organização e dos seus membros. O juramento é longo e aqui está um trecho dele. Prometo e declaro que farei, quando se me apresente a oportunidade, guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges e protestantes, tal como se me ordene fazer. Extirpá-lo-ei da face da terra, que não tomarei em conta idade ou sexo ou condição, que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos esses infames hereges, e abrirei o ventre das suas esposas, e baterei com a cabeça dos seus filhos na parede, a fim de aniquilar, execrando a raça. Os jesuítas também são coligados com a maçonaria e compartilham os mesmos gestos e símbolos entre si. Nessa foto, o Papa Francisco aparece fazendo um deles, o gesto da mão sobre o peito. Esse gesto é um gesto usado na maçonaria que se refere ao mestre do segundo véu. Vários outros maçons já foram retratados por toda a história fazendo o mesmo gesto.
Papa Francisco também já foi visto fazendo o famoso gesto satânico da mão chifrada, gesto que representa o demônio bode Baphomet, muito cultuado pela elite, que serve para lançar maldições. Ele não é o único Papa a fazer esse gesto satânico. O Papa Bento XVI parecia ser um grande fã desse gesto e o fazia constantemente. Gesto satânico que é repetido o tempo todo por vários membros da elite. Coincidência? O Vaticano é tão envolvido com os Illuminati que podemos ver em sua arquitetura várias vezes o símbolo do olho do diabo, símbolo egípcio usado pelas sociedades secretas. Existem muitos relatos de pessoas ligadas ao Vaticano que alegam que nos interiores do lugar são celebradas missas satânicas em que o Papa, junto com outros membros, se trajam com capas negras e fazem adoração ao seu verdadeiro Deus, o diabo, fazendo, inclusive, sacrifícios de crianças. Nesse vídeo, uma menina que escapou de um desses rituais conta o que viu. Tu tues les enfants? Comment tu le sais ça? Parce que j'aime plus. Tu m'as dit maman que tu des enfants qui parlaient arabe et des choses comme ça et ils leur prenaient la tête. Kannst du sagen, was passiert ist, ohne Details zu nennen? En fait, Also, Sie haben das Kind zersägt. Sie haben ein Kind zersägt? il est parti Sie haben Teile von deinem Körper abgetrennt. Womit? avec une... Mit einem elektrischen Messer. Haben Sie das Kind lebend zersägt? Und dann haben Sie es getötet? Nein, das ist... Nein, Sie haben es leiden lassen. Um dos exorcistas oficiais do Vaticano declarou numa entrevista que o diabo está presente no Vaticano e que existem muitos bispos e cardeais que não acreditam em Jesus Cristo e que estão associados ao diabo. Ele ainda disse que casos de pedofilia no local são consequências da presença do diabo no Vaticano. Uai, seu app de vídeos curtos.